Você tem insônia ou dificuldade para cair no sono? Se você tem esse problema, saiba, você não está sozinho. Cerca de 45% da população mundial e 40% dos brasileiros sofrem com esse problema. E apesar de ser muito comum, os problemas com sono podem ter consequências graves, como, por exemplo, reduzir a nossa energia e produtividade e levar a doenças como diabetes e pressão alta. Na verdade, o sono é o nosso grande superpoder e é por isso que a suplementação com melatonina tem se tornado febre nos últimos anos. Se você quer saber exatamente o que é melatonina, quais as pessoas que podem se beneficiar da suplementação com melatonina, ou seja, quais as indicações, quais as pessoas que não podem usar a melatonina, ou seja, as contraindicações, quais são os efeitos colaterais, a dose adequada e muito mais, fique comigo até o final desse vídeo para você saber tudo sobre suplementação com melatonina. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever, aproveita e ativa as notificações, que é só clicar no sininho. Se você gostar desse vídeo, não deixa de dar o seu like também. Esse like é muito importante para a divulgação do meu canal e dessas informações aqui no YouTube. Então, desde já eu te agradeço muito. A melatonina é conhecida como o hormônio do sono, porque altos níveis de melatonina na nossa corrente sanguínea nos ajudam a adormecer. Ela é produzida naturalmente em nosso corpo, no nosso cérebro, em uma glândula chamada pineal. Como a melatonina funciona em nosso corpo? Tudo começa com um triptofano, que é um aminoácido que a gente adquire de alimentos como banana, amendoim, couve-flor, abacate. O triptofano é convertido em 5-HTP e o 5-HTP em serotonina. A serotonina é um neurotransmissor muito importante para o nosso corpo. Níveis altos de serotonina nos deixam mais alegres, melhora o nosso humor, melhora a ansiedade, reduz o peso, reduz o apetite, nos dá mais energia e disposição e também nos dá mais concentração. Então, a serotonina é fundamental para nos dar mais qualidade de vida e bem-estar. E um dos fatores mais importantes para que haja essa conversão de 5-HTP em serotonina é a presença da luz do sol incidindo aqui nos nossos olhos. E isso ocorre principalmente entre 9 horas da manhã e meio-dia. E aí é produzido serotonina e esses níveis de serotonina vão reduzindo ao longo do dia. Quando há escuridão, ou seja, quando chega a noite, essa serotonina vai ser convertida em melatonina pela ausência de luz solar incidindo aqui nos nossos olhos. E essa melatonina é esse hormônio que vai justamente nos ajudar a relaxar, a ficar mais calmos, tranquilos para dormir. A melatonina tem um pico de produção na madrugada, entre 2 e 4 horas da manhã. E depois disso ela vai reduzindo. E quando chega o outro dia pela manhã, a luz do sol incide nos nossos olhos e então a melatonina é degradada e volta todo o ciclo de novo com produção de serotonina. Por isso, é muito importante para a manutenção do nosso ciclo sono-vigília, que é exatamente o momento que nosso corpo sabe qual é a hora de acordar, qual é a hora de dormir, que a gente se exponha ao sol durante o dia e à escuridão durante a noite. Além disso, qualquer tipo de luz durante a noite pode impedir ou reduzir a produção de melatonina. Inclusive, se você apaga todas as luzes do seu quarto, mas tem um carregador, o ar-condicionado ou um computador ligado emitindo essa luz, isso pode reduzir a produção de melatonina, inclusive pode reduzir a qualidade do seu sono. Então, é muito importante escuridão total quando você quer dormir. Dito isso, então, quais são as indicações da suplementação com melatonina? Como a melatonina é o hormônio do sono, ela nos ajuda a adormecer. Pessoas que têm dificuldade para pegar no sono ou dificuldade nessa regularização do ciclo sono-vigília, ou seja, de estar acordado e estar dormindo, têm indicação de suplementar com melatonina. Mas essas pessoas que têm dificuldade para pegar no sono, além de suplementar com melatonina, é muito importante fazer o que nós chamamos de higiene do sono, que é um conjunto de ações que você vai fazer antes de dormir, 2 horas mais ou menos antes da sua hora de dormir, para que seu corpo relaxe e você consiga
entrar no sono com mais facilidade. Ou seja, não fazer atividades físicas muito tarde, não tentar trabalhar até muito tarde, ficar em frente de computadores até muito tarde. 2 horas antes de dormir é importante ficar num ambiente calmo, num ambiente tranquilo, com pouca luz e fazendo uma atividade relaxante, como por exemplo lendo livro ou conversando com familiares. Isso, junto com a suplementação com melatonina, vai te ajudar a cair no sono com mais facilidade. A outra indicação de suplementação com melatonina são pessoas que têm o que nós chamamos de jet lag, que é um distúrbio temporário do sono que ocorre quando o nosso relógio interno, nosso relógio biológico, não está sincronizado com o novo fuso horário. Por exemplo, em pessoas que fazem viagens longas para fuso horários muito diferentes, ou até trabalhadores que fazem plantões noturnos, como por exemplo nós médicos, vigias noturnos. Eles também podem ter esse fenômeno chamado jet lag porque eles estão acordados no momento que foi reservado para dormir. E aí o relógio biológico fica desincronizado com o relógio externo, com o fuso horário, e as pessoas têm muita dificuldade para cair no sono. Nesses casos, a suplementação com melatonina pode regular esse problema, fazendo com que a pessoa consiga se adaptar ao novo fuso horário e ter um sono de qualidade. Uma outra indicação importante para o uso de suplementos com melatonina são deficientes visuais, porque como eu falei no início do vídeo, a produção de serotonina e melatonina ela ocorre principalmente devido à presença de incidência de luz solar nos olhos e a ausência de luz também nos olhos. E os deficientes visuais não vão ter esse estímulo de presença de luz e ausência de luz, batendo nos olhos por alterações na retina que está lá no fundo do olho, que é onde esse estímulo acontece. Então, essas pessoas, os deficientes visuais que têm dificuldade para cair no sono, eles podem se beneficiar com a suplementação com melatonina. Outro grupo de pessoas que pode se beneficiar com a suplementação são aquelas que têm redução da produção natural de melatonina pelo corpo, por exemplo, os idosos. A produção de melatonina cai durante a vida. Crianças têm bastante melatonina, elas dormem muito. Os adultos têm um pouco menos e os idosos menos ainda. Por isso, os idosos geralmente dormem menos e têm muita dificuldade para começar o sono. Esses idosos podem também se beneficiar com a suplementação com melatonina. Além da melatonina ser o hormônio do sono e ser fundamental para um sono de qualidade, as últimas pesquisas têm mostrado que a melatonina também pode ter outros benefícios à saúde, mas esses estudos só estão começando, mas as primeiras evidências são bastante animadoras. Já há algumas evidências que a melatonina ela pode nos ajudar a regular a nossa temperatura corporal, pressão arterial e até a produção de alguns hormônios, como o cortisol. Ela também funciona como antioxidante, que reduz a ação dos radicais livres em nossas células, que quando se acumulam, os radicais livres, quando se acumulam em nossas células, eles levam a danos celulares, a doenças e ao envelhecimento precoce. E a melatonina pode ajudar a combater esses radicais livres, levando à proteção cerebral e ocular, inclusive. A melatonina também pode estimular o nosso sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso corpo, que é muito importante para combater doenças e infecções. Além disso, pode também estimular a produção de um outro hormônio, chamado hormônio do crescimento, que é fundamental para a regeneração e crescimento celular. O hormônio do crescimento também pode levar ao aumento da massa muscular e da força muscular em homens. Alguns estudos já demonstraram isso. A melatonina também pode ter uma ação positiva no trato gastrointestinal, no sistema digestivo, reduzindo a secreção de ácidos estomacais, o que leva à redução de sintomas como azia e os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico, que é o refluxo ácido do estômago para o esôfago, que é muito desconfortável. Quem tem sabe o quanto reduz a qualidade de vida. Ou seja, além da melatonina ser o hormônio do sono, ela pode ser potencialmente capaz de ajudar o nosso corpo em várias outras funções importantíssimas. E o melhor,
a suplementação com melatonina é completamente segura e não vicia para uso em curto e longo prazo. Mas a melatonina é indicada somente em adultos e idosos, não é indicada para crianças e adolescentes, porque todos os estudos foram realizados em adultos e não se sabe exatamente qual vai ser a função em crianças e adolescentes, por isso não é recomendado o uso. Mas apesar da melatonina ser natural, ser segura, ela é um medicamento e como todo medicamento ela pode ter efeitos colaterais. Mas no caso da melatonina, eles são muito leves. Geralmente pode ter um pouco de enjoo, um pouco de mal-estar, um pouco de dor de cabeça e um pouco de sonolência durante o dia. Mas isso acontece principalmente quando a pessoa começa a utilizar uma dose muito alta. Por isso que é importante começar com doses menores, para evitar esses efeitos adversos. Mas o principal cuidado que a gente tem que ter com a suplementação com melatonina é que ela pode interagir com algumas medicações, principalmente pacientes que usam anticoagulantes como Marevan. No caso de pessoas que já tiveram derrames cerebrais, infartos cardíacos ou alguma trombose prévia, normalmente elas usam esses anticoagulantes. Essas pessoas não podem usar suplemento com melatonina porque podem ter sangramentos se usar. Ela também pode interferir em medicações para controle de pressão arterial, anticonvulsivantes e antidepressivos. Por isso, se você tem alguma doença ou faz uso de alguma medicação, principalmente essas que eu citei, é muito importante conversar com seu médico sobre isso. No Brasil, a suplementação com melatonina, ela só pode ser feita sob prescrição médica e em uma farmácia de manipulação. Porém, na internet, nós podemos achar suplementação com melatonina com doses que variam de 0,5 mg a 20 mg por tablet. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Nunca comece com uma dose muito alta, sempre comece com uma dose baixa de 0,5 mg, que é a quantidade que o nosso corpo produz por dia, e a partir daí você pode ir aumentando progressivamente para evitar efeitos colaterais e reações adversas. Até um ponto que você vai encontrar uma dose que seja ideal para você, que você vai conseguir cair no sono com mais facilidade, mas ao mesmo tempo se sentir disposto no outro dia e sem efeitos colaterais. A melatonina demora 2 horas para começar a entrar em ação, portanto você deve tomar cerca de 2 horas antes da hora que você pretende dormir, para que ela tenha tempo de fazer efeito no seu corpo e você consiga atingir o seu objetivo. Então, como conclusões desse vídeo, o que eu quero que vocês guardem? Que a suplementação com melatonina comprovadamente induz o sono e melhora a qualidade do sono. Além disso, pode ter outros benefícios à saúde que ainda estão sendo estudados. Ela é indicada para pessoas que têm algum distúrbio do sono, de regularização do ciclo sono-vigília e que têm redução da produção de melatonina, como, por exemplo, deficientes visuais e idosos. A suplementação com melatonina é bastante segura e associada a efeitos colaterais mínimos. Entretanto, ela pode interferir com algumas medicações. Por isso, eu sugiro fortemente que, se você for fazer uma suplementação com melatonina, você seja acompanhado por um médico. Era isso que eu queria conversar com vocês sobre suplementação com melatonina. Eu espero que tenha sido útil, que tenha esclarecido suas dúvidas. Mas se você ainda tem dúvidas, não deixa de perguntar nos comentários, que vai ser um prazer para eu te responder. Se você gostou desse vídeo, também dê o seu like, que esse like é muito importante para mim. Aproveita e compartilha com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você ama. Muito obrigada por assistir até aqui. Um grande beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!